Fala pessoal, bem-vindos ao canal Bastidores do Poder. E vamos com a notícia que vem diretamente com Deltan Dallagnol. Moraes prova do próprio veneno. Ninguém põe a mão no fogo por ele. Fique até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o Deltan Dallagnol. E aqui a gente não aceita narrativa pronta porque investigamos, analisamos e revelamos os bastidores das decisões que impactam o Brasil e vamos além da superfície. Questionamos, conectamos fatos e mostramos o que está por trás dos interesses. Mostramos informações sem maquiagem, análise firme e compromisso com a verdade. Bastidores do poder, porque informação é poder e você merece a verdade. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Alexandre de Moraes prova do próprio veneno. Ninguém põe a mão no fogo por ele. Essa análise de agora vai te encher de esperança para começar bem o seu domingo e a sua semana. Porque Moraes está enfrentando o espelho. A imagem que voltou do espelho é a mais incômoda possível. Então, bom dia, bom dia, bom dia. Que você tenha um domingo abençoado e abençoador. Você vai ou foi à igreja hoje? Me conta aí nos comentários. Eu tô saindo em minutos pro culto da minha igreja. Não deixa de ir não. Como eu disse ontem lá na Jet Church em Chapecó, onde eu preguei para homens, e até postei um trechinho lá no meu Instagram, a brasa longe do braseiro, ela se apaga. Nós somos influenciados pelas pessoas ao nosso redor. Importante você estar lá hoje também na sua igreja, no seu culto, na sua missa. Hoje é dia de estar no braseiro. E vamos lá. A jornalista Luísa Martins publicou hoje na Folha de São Paulo uma coluna que você precisa ler aqui comigo, porque ela traduz numa frase o que está acontecendo no Supremo. Se Alexandre de Moraes estivesse julgando um caso igual ao Master, ele trataria com a mão de ferro, com a mão pesada. O julgador severo acaba de topar com o próprio veneno e não existe mais uma redoma, uma proteção, uma blindagem agora para salvá-lo, como eu vou te mostrar. Presta atenção aqui no raciocínio da Luísa Martins nesse artigo. Se Alexandre de Moraes, do STF, se deparasse com uma troca de mensagens entre uma alta autoridade pública e um empresário enrolado até o pescoço em um esquema bilionário de fraudes financeiras, seria pouco provável que não tratasse esse caso com todo o rigor. O ministro, que construiu a sua reputação sobre o alicerce da severidade, está agora diante de um espelho incômodo. As repercussões do caso do Banco Master, que lhe dizem respeito viagens, contratos de parentes e menções no celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro merecem ser tratadas com a mesma obstinação. Gente, me diz por favor, quando seria possível ler alguém na grande imprensa falando isso? Ainda mais na Folha de São Paulo. Principalmente uma jornalista de bastidor que depende justamente de altas autoridades como justamente Moraes para ter acesso a fontes, receber informações e publicar colunas como essa. Nunca! E a Luísa, ela falou mesmo assim, e ela colocou o dedo na ferida, mostrando como que os ventos realmente mudaram e como Moraes está enfraquecido. E o pior, para o ministro não é algo que veio de fora o pior problema, é o que está vindo de dentro da corte dele. A Luísa Martins, ela revela que o isolamento de Moraes não é mais uma fofoca de corredor, é um fato institucional. A coluna diz textualmente que Lula não é o único a tomar distância e que até dentro do STF o ministro já está sozinho. Sozinho. O homem que escolhia com quem dividir a mesa foi empurrado agora para o canto dela. Ele está aí sentando sozinho no recreio da escola porque ninguém quer ser visto junto com ele. Só que aqui não é uma razão de bullying não, mas de reputação e de sobrevivência institucional. E o pior de tudo, para Moraes, é que ele não é o relator do caso Master. É o ministro André Mendonça. E essa é uma posição extremamente incômoda para ele. Ele não só não tem a caneta, ele não tem como arquivar, não tem como pautar, não tem como segurar, ele virou ali um réu técnico sem arma que ele sempre usou, que era o próprio processo. Mas além disso, o caso não está nem na turma dele, que é a primeira turma, mas está na segunda turma, onde ele fica agora dependendo do Gilmar Mendes, porque o Toffoli se afastou do caso. E aí tem uma provável maioria de Mendonça, Fux e possivelmente Nunes Marques contra ele. E aqui entra o lance mais constrangedor da coluna. O entorno do Moraes, segundo a Luísa Martins, chegou a sugerir que o ministro publicasse um comunicado se declarando ali impedido de julgar o caso de forma antecipada, preventiva, para ver se aliviava um pouco a pressão sobre ele. Mas o Moraes se recusou a fazer isso porque acha que isso seria uma espécie de recibo de imoralidades.
Ou seja, declarar impedimento antes da hora seria o mesmo que confessar por escrito que tinha conflito de interesses. Uma saída aí, essa saída que o time do Moraes bolou hoje, é na prática um tiro no próprio pé, porque o comunicado mantém o Moraes exposto na linha de tiro do escândalo. Mas, por outro lado, o silêncio dele não está ajudando em nada. E cada vez que ele abre a boca para falar, ele mente. Então piora tudo. Para fechar o cerco, Edson Fachin, presidente do Supremo, ele não está disposto a comprar briga. A Folha diz sem rodeios que o Fachin não sinaliza pôr a mão no fogo por Moraes. E a frase que precisa ficar gravada aí na sua mente é essa aqui, ó. Em uma corte que depende de legitimidade coletiva, um desgaste individual contamina o conjunto. Traduzindo de novo, o STF inteiro ele já está calculando o custo de continuar carregando Alexandre de Moraes nas costas. E é aqui que a nossa fé fala mais alto do que qualquer análise técnica. Tem uma justiça que não depende de plenário, de liminar, não depende de ministro amigo. É a justiça que faz o semeador de vento colher tempestade. É a justiça que coloca o julgador severo diante do próprio tribunal invisível. Moraes está aprendendo em tempo real que a conta chega. No tribunal humano, como está tendendo a acontecer, ou no divino um dia. Pode demorar, mas vem, e vamos lutar para que a justiça venha e venha logo, num Senado renovado e com as mangas arregaçadas para trabalhar. E não para passar pano, e não com a dancinha do Alcolumbre para engavetar. Conta para mim aí nos comentários. Você acha E vamos para mais notícias no site Poder 360. Putin oferece mediar acordo de paz em ligação ao presidente do Irã. Moscou tenta se posicionar com um ator diplomático em meio ao aprofundamento da crise no Oriente Médio. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesse domingo que está pronto para ajudar a mediar o acordo de paz no Oriente Médio. A declaração foi feita durante uma conversa telefônica com o presidente do Irã, Masoud. Segundo o Kremlin, as informações são da agência France Press. O conflito já dura mais de 40 dias. No sábado, as negociações entre o Irã e os Estados Unidos, sediada em Islamabad, no Paquistão, terminaram sem consenso. Putin disse estar disponível para buscar uma solução política e diplomática para o conflito, em vez de partir para a ação militar. De acordo com o Kremlin, o presidente do Irã agradeceu a posição da Rússia na redução da tensão e ajuda humanitária prestada ao povo iraniano. O presidente russo já havia enfatizado a necessidade de uma interrupção imediata dos ataques realizados por os Estados Unidos e Israel contra o Irã. Por causa da proximidade política com o Irã, Putin tem demonstrado disposição para reduzir conversas entre as partes. Essa iniciativa reforça a tentativa de Moscou de se posicionar como um ator diplomático fundamental em meio ao aprofundamento da crise no Oriente Médio, onde a escalada das hostilidades aumentou as preocupações com a estabilidade regional e a segurança energética global. Mesmo sendo aliado de Teherã, é improvável que Moscou se envolva militarmente em conflito, o que também resultaria em um embate com Washington. Isso se dá principalmente porque o Kremlin prioriza o uso de suas forças na incursão contra a Ucrânia. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. E não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino abaixo para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.